Olá, eu sou o Luciano, gestor do PET Ambiental. E alguma pergunta? Esse é o título da minha palestra. Por quê? Porque eu justamente queria que vocês pensassem nesse momento se tem alguma pergunta que tem povoado a mente de vocês ultimamente, se tem alguma pergunta que vocês gostariam de tentar responder, alguma pergunta que realmente expressa, né, uma vontade curiosa de conhecer alguma coisa. Por que eu pergunto isso? Porque as perguntas, elas são a base, por exemplo, da ciência. Para fazer gestão ambiental, a gente precisa saber fazer perguntas, e as perguntas manifestam a nossa curiosidade de conhecer o mundo. Isso já é conhecido há muito tempo, né? Por exemplo, Aristóteles, em 350 a.C., nos disse: os seres humanos, por natureza, desejam saber. Isso é bem verificado nas crianças, quando você pega as crianças de 5, 6 até os 11 anos de idade, fazem muitas perguntas, muitos questionamentos, né? Tem muitas dúvidas. Só que ao longo da nossa idade escolar, essas perguntas vão diminuindo e essa curiosidade também vai diminuindo. E tem alguns educadores que dizem que o modelo de educação que a gente normalmente tem, que é do professor, detentor do conhecimento, né, que despeja sobre os estudantes aquele conhecimento, uma concepção de educação bancária da educação, como dizia Paulo Freire, é uma das responsáveis por nós perdermos um pouco da nossa curiosidade ao longo da vida adulta. O próprio Paulo Freire, num livro chamado Por uma Pedagogia da Pergunta, ele fala a seguinte frase que eu acho muito interessante. Geralmente, oferecemos respostas muito boas para perguntas que nunca passaram pela cabeça dos estudantes. Então, a gente está oferecendo respostas o tempo inteiro, mas será que os estudantes realmente tinham curiosidade de saber aquilo? O que os estudantes tinham curiosidade de saber? Será que a gente não deixou de lado as perguntas do estudante para cumprir o currículo? E aí a pergunta que eu faço, né, é qual é a participação da educação formal na separação do ser humano e do mundo natural? Será que a educação formal não está nos separando do mundo natural ao minar a nossa curiosidade e ao dizer que o conhecimento está nos livros e não nos fenômenos que a gente poderia observar ao sair dessa porta ali para fora, né? Por exemplo, tem algo que a gente está fazendo de uma forma estranha, né? Recentemente, a gente teve um fenômeno do Pokémon GO, que tinha adultos, crianças, todo mundo pela rua, procurando Pokémon, caçando Pokémon, andando nas ruas, mas de olho no celular, né? Só que a gente tem Pokémons naturais aí que existem em qualquer lugar e que a gente não percebe eles, né? Então, eu apresento para vocês, por exemplo, Iratim, Mombuca, Zamboque e Guarupu. Não são nomes inventados por mim, são nomes dessas abelhas mesmo, né? E por que a gente olha para o Pokémon amarelinho ali, Pikachu, e não olha para Iratim, para Mombuca, Zamboque e Guarupu? O que será que a gente perdeu nessa história? Porque é mais interessante olhar para um Pokémon numa telinha do que olhar para o mundo natural. Felizmente, existem atualmente algumas metodologias ativas, né? A gente tem como estudante o centro do processo de ensino e aprendizagem, o sujeito mais importante do processo de ensino e aprendizagem, e essas metodologias ativas, eu acredito que são capazes de reunir, né, novamente o ser humano ao mundo natural. E eu queria que vocês me ajudassem a pensar se sim ou se não, a partir de um exemplo que eu vou trazer, que é de um pesquisador estadunidense muito sério, chamado Peter Feinzinger, e uma rede de pessoas na América Latina que criou uma metodologia chamada Ensino de Ecologia no Pátio da Escola, que parte de um princípio muito simples, chamado ciclo de indagação. Então, o ciclo de indagação, ele parte de uma pergunta. Essa pergunta, ela vai gerar uma ação, que vai gerar uma reflexão e novas perguntas. E as perguntas, elas partem do quê? Da curiosidade das pessoas do conhecimento pré-existente,
A ação, ela é pensar como ela vai olhar para o mundo, olhar para os fenômenos, para tentar responder aquelas perguntas. E as reflexões são baseadas justamente no que elas observaram ou perceberam desses fenômenos. Então, a partir desse ciclo, né, as próprias pessoas, de primeira mão, como a gente fala, vão entrar em contato com esse conhecimento criado por elas mesmas. Essa é a ideia. E eu trouxe um exemplo, então, para ilustrar um ciclo de indagação que nós realizamos numa escola aqui de São Carlos, chamado Sons e os Sentidos. Estava de acordo com o que aquela série tinha que estudar naquele momento, que eram os sentidos humanos. E a ideia inicial é que alguns ambientes têm mais tipos de sons que outros, sons diferentes, e que às vezes nós não prestamos atenção nos sons que nós ouvimos. Então, nós partimos, no primeiro momento, de uma pergunta: quais e quantos tipos de sons você percebe na trilha do cerrado e no pátio da escola? É uma pergunta simples, direta, ela está comparando a trilha do cerrado com o pátio da escola, com a ideia de que a comparação ela facilita a reflexão também. E a partir disso, nós partimos para a ação. Em cada ponto sugerido, preste atenção nos diferentes sons que você consegue perceber durante 2 minutos. Eram 30 alunos, e a gente parou em 5 pontos para perceber os sons, e eles ficaram em silêncio durante 2 minutos, realmente ficaram em silêncio, ouvindo os sons e anotando o nome dos sons nas planilhas. A partir disso, a gente propôs algumas perguntas. Os sons do cerrado são parecidos com os sons da escola? Quais as possíveis influências dos sons nas pessoas e nos outros animais? Então, são perguntas muito simples, né, mas adequadas à idade e àquele momento do processo formativo dos estudantes. A partir disso, eles elaboraram gráficos, né, usando o computador, poderia ter sido feito à mão também, dependendo do interesse dos professores que estivessem trabalhando com os alunos, e a gente chegou nessas respostas. Então, por exemplo, no Cerrado, eles encontraram, né, muitos sons de pássaros, sons de folhas secas, mas também, em grande proporção, sons de estrada, moto, carro, ônibus e assim por diante. Então, o Cerrado da UFSCar fica perto da rodovia, né, e ali de dentro eles puderam escutar esses barulhos todos. Na escola, eles encontraram uma proporção maior de conversa, né, no Cerrado. O que aqui aparece como conversa, aparecia lá como pássaros. Então, de certa forma, né, a predominância de conversa na escola, a predominância de pássaros no Cerrado. Mas, igualmente, moto, carro, ônibus, bola, né, música, pássaros, uma proporção bem menor, risadas e assim por diante. O interessante que eu queria apresentar para vocês é que essa comparação ela pode gerar reflexões. Por exemplo, nossa, por que será no Cerrado da UFSCar tem tanto barulho de moto, carro e ônibus? A gente esperaria menos, né, num ambiente natural. Será que esse ambiente natural, com tanto barulho de carros, motos e etc., afeta de alguma forma os animais que estão presentes nesse cerrado? Qual a importância dos sons para os animais? Por que os sons são importantes para os animais? E para os seres humanos? Será que o barulho de carro, motos, constantemente para os seres humanos também tem algum tipo de efeito? Então, comparações e reflexões como essas surgiram nessa atividade, né, e podem ser discutidas, exploradas pelos grupos de estudantes mesmo. A ideia é os professores não darem respostas prontas, mas sim dialogarem com os estudantes, tentando questionar pontos da explicação que eles mesmos vão elaborando, né? Então, é uma metodologia ativa nesse sentido. E a proposta, né, de educação, de ensino de ecologia no pátio da escola, ela tem 3 níveis. A indagação guiada, que é essa que a gente fez, no qual nós, educadores, oferecemos as perguntas e os estudantes elaboram a ação, né, e a reflexão. Ou então, o outro extremo seria a indagação livre, que é no qual os estudantes elaboram tudo, desde a pergunta, a observação e a reflexão. E a ideia é que essa indagação livre, né, fosse, de certa forma,
um espaço para as perguntas dos próprios estudantes. É aí que as perguntas e a curiosidade dos estudantes poderia aflorar mais. Então, a ideia, né, do ensino de ecologia no pátio da escola é, de fato, resgatar a curiosidade da criança e do descobrimento próprio. Então, a curiosidade, manter a curiosidade em relação ao mundo que está à nossa volta, resgatar a autoconfiança de pensar e questionar de forma independente, profunda e crítica, e resgatar o conhecimento, compreensão e apreciação da história natural, da história social e da história cultural do entorno, do local, no caso, do entorno da escola, né? E aí, a pergunta, né, que a gente tenta responder atualmente é se uma abordagem, por exemplo, como essa app, reaproxima as pessoas do mundo e do mundo natural. Se olhar para o mundo natural com essas perguntas, né, elaboradas por outras pessoas ou por elas mesmas, poderia, de alguma forma, reaproximar as pessoas do ambiente no seu entorno. A ideia, né, então, de toda essa apresentação é que as perguntas são muito importantes e que a gente deveria encontrar na educação e na nossa vida formas de valorizar as nossas perguntas. Então, eu vou sugerir para vocês terem um caderninho, pode ser um caderninho de papel ou um caderninho virtual, onde vocês anotem as perguntas de vocês, porque elas são muito importantes, elas são muito relevantes, e elas vão estimular a curiosidade de buscar respostas para perguntas que vocês mesmas e vocês mesmos fizeram, né? Que é muito mais prazeroso do que ficar simplesmente respondendo as perguntas dos outros. Então, obrigado. Essa é a minha apresentação.